Olá, mais uma vez estamos aí para falar sobre documentos psicológicos e o tema de hoje é sobre relatório. Muito bem, me chamo Matheus Butimoni e estou aqui trazendo um pouquinho da minha prática para vocês, prática fundamentada, acima de tudo, do teu dia a dia profissional. Muito bem, o relatório ele é um tipo de documento que fez muito sucesso antes da Resolução 006 de 2019, visto que ele era um dos modelos utilizados para fazer a conclusão de uma avaliação psicológica. Porém, com a Resolução 006 de 2019, isso muda e o relatório ele sai deste modelo de comunicação decorrente da avaliação psicológica e ele entra no rol de outras finalidades. Nós vamos aqui antes passar como a gente poderia definir de uma maneira direta o que é cada documento. Então nós temos aqui a declaração que ela registra um serviço prestado. Então ela não tem nenhum teor técnico. Então não é declaração psicológica. Ela não vai ter esse nome. O relatório pode até colocar algo, né? Mas também não oriento. Oriento que os nomes dos documentos sigam aí a resolução. Então a declaração registra. O relatório que a gente vai falar hoje, ele comunica uma visão do profissional, não confundir com parecer, e essa comunicação diz respeito a aspectos do sujeito, não de questões técnicas. O laudo que subsidia a decisão, com base numa avaliação psicológica, o parecer que apresenta uma análise, o atestado que certifica, atesta, qualifica de maneira muito direta o que a gente está fazendo. Então, nós já falamos sobre declaração e agora estamos falando sobre relatório. E é sobre o que a gente vai aprender. Para citar que o relatório ele tem um modelo uniprofissional, ou aquilo que é usado pelo psicólogo normalmente, e ele tem também um modelo multiprofissional. Vou trabalhar com os dois aqui. Confesso que geralmente quem vai usar esse tipo de relatório é quem trabalha mais em órgãos públicos ou relacionado à justiça que não precisam de uma perícia, precisa mesmo de um olhar a respeito, um olhar do psicólogo a respeito da situação. Bom, mas o que ele é, né? Então, o relatório ele é um documento que por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, então ele vem escrito, ele descreve, o que é circunstanciar? É contextualizar. E vai considerar os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo, instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa comunicar a atuação do profissional, olha, comunica a atuação do profissional da psicologia em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientação. Então, primeira natureza dele, né, que visa aí orientar, informar, para gerar orientação, recomendação, encaminhamento, intervenção pertinente à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. A visão dele é dos aspectos psicossociais, um pouco mais abrangente, condicionantes, os impactos causados ali naquele momento. Então, geralmente ele vai decorrer registro, dispõe o mesmo de prática, de atuações práticas que ele tem no seu dia a dia. Com ser um pouco mais prático, ele não vai ser utilizado na clínica. E se for, para pedir algum tipo de para orientar um outro profissional ou para fazer algum processo muito específico.
né, a respeito disso. Como ele não é decorrente de uma avaliação psicológica, você pode ir lá fazer um relatório contendo algumas informações a respeito daquela pessoa, né? Pode, você pode, mas não é o documento mais utilizado. Já na esfera jurídica, em esferas sociais, ele é muito mais comum. Esfera social, muito mais comum mesmo. Bom, e o relatório multiprofissional ele é um documento que resulta da atuação do psicólogo, mas em um contexto multiprofissional, a gente vai depender aqui da boa vontade dos colegas de outra profissão para fornecer essa informação. Então, nem sempre ele é possível, mas já dizia o ditado: é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. A finalidade dele, então, ele é um relatório psicológico com uma peça de natureza e valor técnico científico. Sim, é considerado. Isso aqui é um recorte da resolução mesmo. Então, quem está falando isso daqui, gente, é a própria resolução 006. É ela que fala que o profissional de psicologia, né, quando ele faz o relatório, ele tem embasamento científico. Para ter embasamento científico, precisa ter aplicação de teste? Não. Precisa de ter uma visão fundamentada em estudos. Nesse documento, nessa finalidade, então a gente vai narrar de forma didática, né, com precisão e harmonia. A gente deve cuidar da linguagem, que deve ser acessível e compreensível, mas também que não fuja aos conceitos básicos da língua portuguesa, tá? E com base no código de ética. Ele deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicólogo, em conformidade com a resolução ou resoluções que venham alterá-la ou substituí-la. Bom, o modelo que a gente vai fazer o relatório vai seguir então a norma, né? Ou a conformidade 2009 aqui 0001 de 2009. Da gente entrar, então, o que eu fiz aqui, né? Eu separei primeiro o relatório UNI e depois o relatório MUT. A gente poder conversar, ter uma ideia melhor aí do conceito. Vale citar, né, que nós devemos ter todo cuidado com a resolução e com as informações que nós iremos pautar neste documento. A finalidade então do relatório UNI, né, a descrição literal das sessões, ele não corresponde a descrições literais das sessões, atendimento ao acolhimento realizado. Então, nós não vamos colocar relatos de como foi a sessão A ou B, né? Nós vamos expor dentro do modelo de atuação do profissional outra visão. Então, nem espere, né, colocar informações de atendimento ou acolhimento. Agora, a não ser que tecnicamente ela se justifique. Em alguns casos, né, vamos supor que você vai fazer um acolhimento de uma crise emocional de um sujeito ou de uma pessoa que teve ali um ataque de pânico e você chega na uma casa em vulnerabilidade social e tudo mais, você foi fazer um trabalho também de visita e naquele momento teve uma circunstância. Então, pode ser que seja necessário. Este deve explicitar a demanda, o procedimento, raciocínio técnico científico, profissional, bem como suas conclusões. Então aqui não vai teste, aqui vai visão do profissional. Então, 1, 2, 3, né, já arrumei e vamos entrar lá. Então, o relatório, ele vai ter algumas finalidades e trago aqui uma finalidade resumida, né? Deixa eu voltar aqui, acho que só para
deixar registrado, né? A gente passou aqui pelas a finalidade 1, 2 e 3 do relatório. Então, a peça, como ele é construído, o que a gente deve evitar, entramos aí no detalhamento e aí a gente está na finalidade resumida. O caráter dele é informativo, ele gera orientação, recomendação, encaminhamento ou intervenção. Um encaminhamento para um profissional de uma outra área, a saúde, a gente vai fazer o relatório. Mas e o atestado e o laudo? Dependendo da finalidade, eles que vão entrar. Mas na maioria dos casos, o documento gerado neste momento é o relatório. Porque daí uma visão técnica científica está ocorrendo e solicito acompanhamento do profissional A ou B na área da saúde. Então, encaminha e intervém. A estrutura. Então, ele tem... É diferente do documento anterior, que é a declaração, bem diferente disso. A declaração é um texto fechado, pode ser separado, mas a recomendação é que seja um texto fechado, que vai direto ao assunto, né? Mas se você quiser colocar em tópico, não, ela não proíbe. O único que é terminantemente colocar em tópico, a proibição existe, é o atestado. Bom, então nós temos aqui um espaço para identificação. Então, identificação do quê? Todos, né? Solicitante, avaliado, avaliador, etc. A demanda, né? Por que está sendo construído, né? Como que isso foi solicitado? O procedimento, né? Visitas, entrevistas, observações, né? Como isso foi construído? Análise. Então, o procedimento é o como. Acredite-se que dentro do procedimento nós temos o como e o fazer. Então eu fiz, eu vou analisar e vou ter aí conclusão, considerações finais e a assinatura. Eu vou passar um por um. Então, olha só, estrutura e identificação é o primeiro, e aí a gente inicia aqui falando um pouquinho da identificação, que vai para detalhar e ficar bem claro para você que me ouve. Bom, então a identificação, ó, vai ter o título, né? Tem que estar lá relatório psicológico, embora pareça um tanto quanto óbvio, é indispensável. Depois, nome da pessoa e instituição atendida. É importante aqui que eu possa estar avaliando, né, trazendo uma orientação a respeito de uma instituição. Na avaliação psicológica isso não acontece, tá? Então vai incluir o nome da pessoa atendida, o nome da instituição conforme aplicável, né? O nome do solicitante, pode ser a mesma pessoa, ou pode ser uma pessoa externa, né, um ente jurídico, quem sabe, ou mesmo um responsável. Então você vai colocar o nome social, né, ou empresa, né? A finalidade tem que ser sucinta, o propósito do qual está sendo elaborado esse documento. E por fim, já de praxe, né, nome, registro, dados profissionais aí, de quem está fazendo aquela avaliação naquele momento. O nosso papel é levantar toda essa estrutura para conseguir. Então aqui só está identificação, só identificação, tá? Para vocês terem ideia aí do quanto, né, é importante. Então vai aqui da letra B é quando ganha pessoalidade, né, no processo. Descrição da demanda, motivo, informação, detalhes sejam aí necessários para justificar a confecção de um relatório. O relatório não é solto, nós somos inertes profissionalmente, nós somos solicitados e a demanda aí é construída. Procedimento. Bom, o procedimento não é diferente de laudo. Como vocês vão ver o laudo, né, o procedimento é uma descrição de como será
a avaliação. Então, nós temos lá no procedimento bateria de testes, no laudo, né? Bateria de testes, quantidade de encontros, métodos e técnicas utilizados, data, hora, dia. No relatório a gente vai fazer algo bem parecido. Então a gente vai descrever como que foi feito, como foi coletadas as informações, que informações, e vai elaborar um texto aí argumentativo e que tenha sentido. Depois da gente ter feito todo o planejamento, então assim, fiz o planejamento. Entende-se que após o planejamento foi feito toda a coleta de dados. Essa coleta de dados gera para o profissional de psicologia dados para análise. Então ele cria uma necessidade de análise. Bom, a partir da aquisição desses dados, nós vamos então para a análise. Esse tópico ele é descritivo, narrativo e analítico. Nós geralmente vamos narrar na terceira pessoa, nós vamos descrever e nós vamos analisar. Então, uma descrição detalhada da narrativa, situação, demanda, demonstra pensamento sistêmico, linguagem, vários pontos aí. Procedimento, gente, ele ancora a nossa análise, tá? E por que que a análise vai ser ancorada pelo procedimento? Porque o procedimento ele deve conter a nossa lógica de avaliação. Tá? Então, quando eu estou lá escrevendo, né, eu vou escolher os instrumentos mediante a lógica do que será avaliado. Então, quando eu chegar aqui na análise, eu vou trabalhar, né, com essa questão descritiva narrativa e vou caracterizar a evolução do trabalho. Né, que característica apresenta e o quanto isso tem relevância para o registro documental. Vou chegar ali à conclusão. Então a gente vai descrever em sintonia. Então eu tenho uma demanda jurídica de uma visita para adoção e foi pedido não uma avaliação psicológica de status mental, capacidade mental para aquilo, mas foi pedido para acompanhar o assistente social ou mesmo foi sozinho para fazer uma avaliação desse ambiente. Então eu tenho lá uma demanda lá em cima, eu tenho uma construção de metodologia, um encontro, dois encontros, um com vários momentos, não sei, né? E aí você vai ter que descrever isso e a conclusão tem que fazer essa sintonia. Então vai ter ali os elementos finais como local, data, etc. Né? Observações adicionais sobre isso. Né? É proibido de uso do documento em situação e contexto diferente da finalidade. Né? Eu apliquei o teste, o BDI, o BAI, escala de Beck, descobri que essa pessoa tem depressão e neste momento estou colocando aqui, né, algumas pessoas, eu trago até isso, tá, colocam um diagnóstico, né? Porém, isso deve estar muito bem amarrado com a finalidade. Se não há finalidade, não coloque, tá? Bom, já o relatório multiprofissional, ele é praticamente a mesma coisa, no sentido de conteúdo. Porém, ó, título, nome do solicitante, finalidade é a mesma coisa. Agora, quando a gente chega aqui em autores, a gente vai ter que colocar o nome de todos os profissionais que estão contidos nesse processo. O que às vezes aparece, a dúvida, é que lá a gente tem autor, dois pontos, que a gente coloca nosso nome e cabe até na mesma linha, né? Mas como é que eu faço isso quando eu tenho vários autores e não vai caber na mesma linha? Né? E aí fica liberdade. Você pode colocar embaixo, dois pontos, embaixo, numera, coloca a formação à direita disso. Então, aqui, né, vai precisar dos dados profissionais que estão construindo isso. Mesma coisa, você vai descrever a demanda, por que, que as pessoas
solicitaram esse documento, o procedimento, mesma coisa, a apresentação do processo do trabalho, como foi feito, o que foi pensado, vai fazer a análise. Agora, aqui a gente começa a ter alguns elementos diferentes. Você faz análise psicológica, coloca lá, mas daqui a pouco aparece também a opinião e a visão de colegas de profissão que talvez não compactuem com a sua visão de mundo ou mesmo do processo, tá? Então, essa questão. Quando a gente chega na conclusão, então nós temos as considerações finais, né? Isso deve ser muito sintonizado com o resto do documento. O objetivo do documento seja informativo, orientativo, seja qual for, as considerações devem ser apresentadas de forma unificada. Os elementos finais, como data, local, né, da emissão, carimbo, nome profissional, isso já é comum em todos os documentos. Todas as folhas rubricadas e numeradas. E aqui a gente tem algumas questões. O uso de documentos, situação e contexto diferente daquele que é descrito e tudo mais, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. O relatório multiprofissional ele traz então a possibilidade, tá? Então não é obrigatoriedade. Agora, se você vai fazer um relatório, ele deve conter todos os aspectos profissionais básicos desse elemento. Como checklist a gente tem, então vamos lá. O primeiro ponto que a gente deve olhar, isso vale para todos os tipos de documento, é clarificação da demanda e finalidade, né? Pode ser que um documento mude de natureza, porque foi ofertado ou solicitado, ele tinha uma demanda e depois ele virou outro documento. Então, vamos lá, né? Um exemplo, a gente fez uma avaliação para bariátrica, então o paciente chegou lá, entregou, é atestado que a gente faz, porque é uma avaliação compulsória. Porém, o profissional queria mais detalhes, que a gente não coloca. Então o solicitante vai lá e pede, aí a gente vai fazer uma outra construção com a mesma informação. A gente tem que traduzir a pergunta norte, a gente tem que clarificar, né, essa pergunta que vai nos nortear. Às vezes a pergunta muito direta, existe ou não transtorno A ou B? A gente tem que descobrir a resposta dessa pergunta, tá? A gente tem que ter argumento para fundamentar o fato da gente estar relatando algo, comunicando, e procurar também enquanto esses dados técnicos batem com isso, né, registro e tudo mais. Coloquei 4 questões aqui, mas se não me engano tem 10 lá escrita, né? Então, produção com base em um único atendimento, é possível elaborar, né? Sim, é possível, né? A gente não tem uma quantidade mínima de encontros para fazer. Aqui no diagnóstico, se o cliente já possui diagnóstico, possa incluir informação somente se tiver, né, feito uma avaliação psicológica, né, e tudo mais. Emitir relatório sem solicitação. É possível emitir? Tecnicamente não, porque é um documento que chega para a gente. Nós somos um ente inerte, nós somos inertes. Qualquer solicitação de documentação, ela deverá ser feita, senão a gente não vai brotar um relatório. A ausência de registros documentais, se eu não tenho registro documental, como é que eu faço? A produção do relatório, então, baseia-se no registro feito ao longo da prestação. A ausência de registro compromete a produção do documento. A ausência de registro só denuncia que você, como profissional, não está fazendo nenhum tipo de controle. Assim, é muito difícil a gente fazer controle de todo o material, atendimento. É importante, né? Recomendo. Você tem uma plataforma online para você digitar, pode ser Excel, pode ser Word, né? Então, existem algumas possibilidades aí. Uma prática, né? Vamos para a prática, então. A gente vai agora dar uma olhada nos documentos, certo? Então eu vou aqui sair de cena para a gente já entrar em um dos documentos.
eu trouxe aqui, bom, eu trouxe aqui um documento escrito que é o relatório psicológico, né? Deixa eu ver se é ele que está aqui. Sim. Né? Então, isso daqui é um modelo. Eu só consigo colocar lá o texto, colocar o arquivo, mas só copiar e colar, tá tudo certo. A descrição da demanda, ó, então, o presente relatório atendeu. Olha só, o que foi solicitado? Ó. Solicitou uma realização de um estudo psicológico acerca de condições de atendimento oferecido no centro de reabilitação. Ó. Como está as condições e seu impacto psicológico no sujeito? Então, a gente vai lá, é, vai fazer. Olha só aqui, ó. O estudo foi realizado por meio de levantamento de dados, entrevistas e visitas técnicas. Então, o como já está aqui, tá? É feita a análise e a gente chega aqui ao final. Vou mostrar aqui o comentado, que a gente consiga aproveitar mais, né? O relatório psicológico. Isso aqui é o material que está lá com vocês. Mesma coisa, gente. Como é que está a visão? Um pouquinho para caber, pronto. Então, a identificação já está aqui comentada, o que vai, como é, né? No 2 aqui como é, então vocês irão fazer todo o processo de leitura, entendimento, para ver como isso funciona. Então coloquei vários rascunhos aqui. Outro documento, esse é o multi, né? Então qual que é a diferença, né? A autora aqui está só uma, mas pode ser mais, aliás deve, né? Porque como é um relatório multiprofissional, tem que ter. Aqui na análise entra dados dos outros profissionais. Aí que está o desafio, tá? Concluímos, né, considerando, chegando ao final. Aqui na última página ficou nome do psicólogo e mais algumas orientações aí para vocês. Vale citar que tem os comentários, né, de algumas páginas aí, mas aqui está tranquilo. O que eu quero que vocês percebam é que se você seguir o roteiro e acompanhar nosso processo aqui, acompanhar nosso processo, né, em nossas aulas, você muito rápido, né, vai conseguir aí desenvolver habilidades na hora de fazer todo o processo. Então, acho que não preciso mais mostrar praticamente nada. Só colocar meu slide de agradecimento aqui. Agradecer por ter ficado até aqui. Não tem como a aula esgotar tudo, não tem. A gente vai trazendo as pontuações, depois vai tirando. E fique ligado, vou abrir espaço para mentoria, sugestão de cursos, para que a gente possa continuar e ter uma boa relação aqui dentro da plataforma. Então, grande abraço e até mais.